Glória a Deus. Estou animado para a corrida. Vamos ver quem faz o melhor. Cadê uns? Qual o nome? Melhor pace, que é a medida entre a tua velocidade, né, a distância e tudo mais. Liga no aplicativo do celular, né? Vê quem volta com o pé inteiro. Já tive essas coisas. Facite plantar. Isso é uma coisa que tu conhece, Guima, depois de uma certa idade. É. Misericórdia. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 10, verso 16. Mateus 10, verso 16. Mateus 10, 16. Mateus 10, verso 16, diz assim a palavra de Deus. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. A palavra de Deus. Texto super interessante o Senhor dizer isso, porque a gente sempre relaciona a serpente ao Satanás, a tentação e coisas assim. Mas nesse caso não. Nesse caso, esse animal ele está sendo pensado aqui para você ressaltar a característica da prudência da serpente. E o Senhor ele coloca na balança, ele diz, você vai ser como a prudência da serpente, mas a simplicidade da pomba. Esse ditado que o Senhor trouxe aqui, ele tem uma versão carioca dele. Não sei se os irmãos lembram qual é a versão carioca que os evangélicos dizem sobre esse versículo. A tradução revista e cariocada, que é assim: eu sou crente, mas não sou... Então até a risadinha. Eu sou crente, mas não sou otário. Carioca diz isso, né? Seja prudente como a serpente, mas seja simples como a pomba. Seja crente, seja servo de Deus, mas você precisa ter uma prudência aí que nós vamos ressaltar hoje. E o Senhor, ele não manda você ser simplesmente uma serpente, ou ele já começa com outros animais, né? Porque nós somos como ovelhas. Aí ele diz, eu mando vocês como que no meio de lobos. Eu mando vocês como que no meio de lobos. Então vocês precisam ter características, se mantendo como uma ovelha, ou seja, um discípulo de Cristo, um filho de Deus, mas você precisa desenvolver habilidades que se você bobear, você não desenvolve e você vira uma presa fácil aos lobos. Você fica bobo. Posso repetir aqui a palavra ofensiva? Você fica um crente e otário. Que isso, varão? Marquinhos já me elogiou aqui, falando que eu sou polido e não sei o quê. Eu já vim já com... Esse aí vai para o meu amigo lá do Worship Fails. Não seja um crente otário. Então, essa é uma palavra do Senhor para a gente, para você buscar essa característica da prudência. O Senhor tinha preocupação com isso, porque ele sabia que se a gente aqui buscando, a gente buscando o estímulo de sermos amáveis, caminharmos mais uma milha com as pessoas, nós perdoamos a quem nos ofende, nós damos a outra face, nós somos sensíveis às pessoas, somos de um caráter de quem se sacrifica, nós podemos nos confundir
não tendo essa característica da prudência, do discernimento, então você se torna sempre uma marionete, uma presa fácil. Um aproveitador, ele vai deitar e rolar em cima de você, porque você vai ter essa ausência de uma autodefesa. Você vai ter essa ausência de características de proteção, de defesa do teu emocional, do teu físico, dos teus bens, da tua família, e aí as pessoas vão te explorar. E isso é uma realidade. Eu sei que nós, cristãos, nós caímos nessa tentação e sofremos. Por outro lado, esse carioquês que diz, mas eu sou crente, mas não sou otário, corre o risco de você perder a simplicidade da pomba, se você se tornar só prudente como a serpente. Por isso o Senhor coloca logo na balança. Senão você se torna um cristão muito duro, sempre reativo, sempre na defensiva, fica até violento. Então o Senhor, ele vai balizar. Você vai agora se cuidar para ser prudente como a serpente, mas também simples como uma pomba. A figura ali ficou incrível, né? 2 animais com características tão distintas e você precisa aprender com eles. Nós vivemos nesse mundo que as pessoas vão dizer, tudo é amor, eu amo. Então, se eu amo, eu confio em todo mundo. Se eu amo, se eu sou um cristão, eu dou chance para todo mundo. Se eu amo, então eu vou perdoar a qualquer custo. Alguém que arrebentou comigo, eu perdoo e depois eu vou conviver com ela. Então, existe aqui o detalhe que o Senhor vai nos ensinar. Em regra geral, é perdoar, é se sacrificar, é você se dedicar. Em regra geral, você ama e tem paz com todos, mas o Senhor está ensinando com essa expressão dos animais o detalhe. E aqui você está aprendendo algo que é refinado. É um aprendizado refinado para você ser um cristão. Se mantendo como uma ovelha, se mantendo amável, se mantendo com bom caráter, mas no detalhe você não vai ser feito de bobo. Você não vai ser enganado por qualquer um que queira se aproveitar de você, sabendo que você tem um caráter cristão. O Senhor, ele não diz, olha, se cuida porque talvez existam lobos. Ele diz, eu vou enviar vocês para o meio de lobos. A vida, ela é cheia de lobos. Há pessoas mais cruéis, há pessoas que vão se arrepender, mudar de vida, nós somos um desses, mas tem outros que vão levar suas vidas, e são relacionamentos próximos a nós, vão levar suas vidas sempre de uma forma perversa. E eles vão chegar até você, vai chegar lá no teu trabalho, vai ser um colega de trabalho, vai ser um cliente, vai chegar numa relação íntima sua, alguém que começou com amizade e depois tomou outro rumo, porque o mundo é cheio de lobos. O mundo é cheio, o lobo aqui significa, são pessoas que querem te devorar. O interesse dela é de te consumir. Ela está ali ao seu lado, mas ela tem um interesse em saber teus recursos, os benefícios emocionais que você pode entregar para ela, o cargo que você pode entregar para ela e coisas assim. Se você pode dar um dinheiro. Mas você pode pensar, como um cristão, eu estou semeando sempre o bem. Se eu estou semeando o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu estou semeando o bem, eu vou colher o bem. Porque a semeadura da vida ela é assim. Aprendendo daí com os agricultores, nós entregamos o bem para colhermos o bem. E, de fato, você vai colher o bem. Mas há sementes que não foi você que lançou. Lembra da parábola do semeador? A semente, do trigo, do joio e do trigo, nessa mensagem do Senhor, a semente que ele diz que o maligno que joga. A semente da tua vida que vai aparecer que você não merecia, mas que vai estar lá.
alguma ofensa que você vai receber, alguma perseguição. Você não merecia, porque você estava agindo bem. Já percebeu a injustiça? Quando você vê ou sofre a injustiça, talvez você declare: poxa, fulano passou por isso, nem merecia. Claro, a gente não conhece todo mundo na profundidade, mas de forma geral você diz: nem merecia. A pessoa faz o bem aos outros e fizeram essa maldade com ela. É porque o mundo tem os lobos. O lobo, ele não é justo. Os lobos, pessoas más, elas não são justas, são aproveitadoras. São pessoas que vão tentar consumir alguma coisa de você. Ela olha para você: posso te usar como uma escada, ela vai te usar. Ela pode se aproveitar de alguma forma da tua vida, ela vai fazer assim. Nas Escrituras nós vemos inúmeros casos. Caim mata seu irmão Abel. O Abel transparecia um bom caráter ali na história. E o irmão foi enredando no seu coração uma maldade, então o agrediu fatalmente. José foi vendido também pelos seus irmãos. E na história dele, há pessoas mais interferindo também na história dele. Outros momentos de injustiça. A maldade está ali. O que o José fez para merecer isso? Fica a pergunta, né? Você pode não ter feito algo para merecer isso e estar sofrendo essas dores. Por quê? Há os lobos nesse mundo. O Saul, ele perseguiu a Davi. Davi foi sempre camarada dele. Resolveu uma guerra para ele. O respeitava na liderança como um rei, como o ungido do Senhor. E ainda assim, o Saul perseguia o Davi. E o que o Davi fez para merecer isso? Sempre tratei o cara bem, sempre tratei o chefe bem, sempre tratei o rei bem, e o cara faz isso. Por quê? Isso não é algo que o Davi tenha semeado, mas que já estava ali no coração do Saul, e o mundo é cheio de gente assim. E como que o cristão vai agir em relação a essas pessoas? Como que você vai viver nesse mundo tendo um caráter de ovelha, de filho de Deus, não querendo corromper seus valores, sendo prudente como uma serpente, mas também se mantendo simples como uma pomba? Vamos avançar nisso. O próprio Senhor foi traído por Judas. O Senhor certamente o acolheu, o escolheu, caminhou com ele, os melhores ensinos estavam ali. Não tem pregador melhor que o próprio Senhor. Não tem unção mais poderosa do que a presença do Cristo, os milagres que se via, e o cara ainda assim o traiu. Porque o mundo está cheio de lobos. E eu não digo de liderança religiosa. Eu sempre falo disso, né? Mas é bom pontuar. Existem os maus líderes religiosos, mas eu estou falando do lobo para a malignidade humana, que está na sociedade, está nas suas relações. Vão mentir para você, e aí você não tiver a prudência da serpente, você vai acreditar em tudo. Poxa, mas fulano mentiu para mim. Você tem que ter a sabedoria de julgar as coisas. Você não pode desligar os teus mecanismos de defesa. Me manipularam. Você tem que ter... Lembra que eu recomendei aos irmãos por esses dias? Tem que ter o bom senso ligado a todo tempo. Não é razoável que alguém vá agir comigo dessa maneira. Mantenha o bom senso ativo. Eles vão tentar usar a tua religiosidade, a tua espiritualidade para te controlar. Vai dizer: mas você não é um cristão? Você não é um filho de Deus? Uma vez um senhor foi numa igreja que a gente tinha acabado de fazer uma reunião de oração. Ele estava ali para manipular a gente. Aí ele chegou lá, ele dizendo: queria saber se aqui tem algum homem de Deus que fale com Deus. Aí nós lá, os jovens, os irmãos lá da igreja, e a gente, aqui, conta comigo. Aí ele deitou e rolou em cima da gente, contou um monte de história absurda. Não vou me alongar com essa história dele, não. Um dia eu conto em particular aos irmãos. Mas eles vão abusar da sua confiança, vão procurar dominar você e as outras pessoas. Existe uma coisa que eu estava conversando ontem com a Neiva e o Fábio, já apareceu no meu Instagram, e eu fiquei:
Caraca, que interessante ver esse Instagram. O perfil de pessoas que são especialistas em pedir. São especialistas em pedir. Aí o camarada, ele aparenta ser morador de rua, ele explicou que tem o modelo pede, esse é um modelo, e tem o modelo que eu estou lendo aqui, anotei para não esquecer, que é o mangueador. Alguém já ouviu esse termo? Manguear? Mangueador? Então existe. Já ouviu, Rodrigo? Tem o pede. Eu sei que tem algumas regiões do Brasil que é mais popular esse termo. Você tem o pede. O pede é: tem um dinheirinho aí? Tem uma comida aí? Tem algo aí? Você tem qualquer coisa? Ele não tem muita habilidade no pedido. Mas tem o mangueador. O mangueador chega muito, por exemplo, nas igrejas chega muito. Sou anos de igreja, eu sei que acontece muito o mangueador. Mas na rua, em pontos turísticos tem muito. Na vida tem o mangueador. E esse mangueador, ele te enreda. Por exemplo, esse senhor que eu falei, que foi lá contar uma história para a gente. A história é elaborada. Ele geralmente diz que perde o documento, que veio de longe, que foi expulso de casa, que passou por uma situação difícil na vida dele, que tinha dinheiro e perdeu. Tem muito mangueador hoje digital, tirando dinheiro das pessoas virtualmente. Passou no noticiário essa semana, o cara tirou 900 mil reais da mulher. Não sei nem o que pensar disso. Se eu fico mais impressionado da mulher ter 900 mil ou dela ter dado ao camarada. E os caras dizem que são ricos. Teve um que disse que era o Brad Pitt, não foi? Agora tu tem que pegar o número do cara, que o dia que ele tem o cara. Teve aquele golpista do Tinder, saiu até no Netflix, o documentário e tal. Mas esses caras te abordam na rua e eles vão sempre nos abordar na igreja. Se começar com uma história muito elaborada, a gente já sabe, é um mangueador. É um mangueador. É uma história que não se sustenta. E nós, o que nós vamos ser? Nós vamos ser só serpentes? Não. Nós vamos ser prudentes como a serpente, ou seja, não vão te enganar. Você tem capacidade de discernir, de ser habilidoso, mas você vai se manter simples como uma pomba. Você vai ser prudente, mas você não vai perder a simplicidade, a pureza. Você não vai deixar que os lobos, que a maldade dos lobos roube o teu prazer em fazer o bem. Esse que perde a simplicidade da pomba, ele diz: eu não ajudo ninguém. Eu não dou mole para ninguém. Eu já não acredito mais em nenhuma história. Não tem esse rigor para quem se mantém, como o Senhor disse, como uma serpente e como uma pomba ao mesmo tempo. Habitando na tua existência o melhor de cada ser ali. Conseguem perceber como isso vai preservar teu caráter e vai preservar a tua integridade? Imagina que você é um cristão. Cara, já vi caso assim. É um cristão de bom coração. Aí o cara diz: eu também sou. Talvez ele te encontre na igreja ou mesmo fora. Você fala: então nós temos essa afinidade. Vamos orar por um negócio novo? Vamos. Aí o cara vai te cativando pela tua espiritualidade. Ele faz com que você invista num negócio dele e depois você vê que se meteu numa canoa furada. Porque o cara espiritualizou aquele relacionamento. E ele sai por cima da carne seca e você sai todo frustrado, todo endividado, dolorido e tudo mais. Em relacionamentos afetivos podem ocorrer coisas assim. Relacionamento, claro, religioso, do abuso religioso. Um líder religioso lobo, ele pode te enredar assim. Então nós temos que manter nossa prudência ativa e não perder de vista a nossa simplicidade. Friso aqui, tome cuidado com os mangueadores. Agora, quando você encontrar um,
você sabe que existe um padrão. Se quiser, eu mandei no Instagram do Thierry. Tu viu? Mandei lá no teu Instagram para eu não perder também, quando eu estava lá com a Neiva. Depois você vê. E quem quiser, eu mando o Instagram para vocês também. Os caras falam dessa maneira, homens ou mulheres, e eles são muito habilidosos. Aí o cara do vídeo que eu mandei, ele fala assim, tem o pad, mas tem um mangueador. Aí ele falou, eu já tirei tantos reais do camarada. E tem um fulano, aí os caras dizem, tem um fulano que é um mito. Ele é assim, assim, assim. Aí ele tira dinheiro, é só tu apontar a pessoa para ele que ele consegue. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Jesus, ele não disse, se transforme num lobo. Ele diz, vocês continuem como ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor. Então esse é um desafio de todo cristão, de você cuidar, de se preservar, de se proteger, de saber